Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Thaís Carvalho e esse canal está aqui para abençoar a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu livro, 12 Passos para Recomeçar Depois do Divórcio. Eu decidi escrever esse livro depois de receber tantos relatos de mulheres que passaram pela mesma experiência que eu passei e não conseguiram superar essa dor do divórcio, que só quem passa sabe. Então eu pensei, conversei com Jesus, com o Espírito Santo e eu falei: Senhor, eu quero compartilhar os principais passos que me fizeram sair desse poço. E eu acabei listando as principais atitudes que eu tive para superar o divórcio. E não só superar, viver uma vida muito melhor. Descobrir que a gente pode ser muito mais feliz depois que a gente recomeça. Então, com muito carinho, eu quero compartilhar com você hoje o primeiro capítulo do meu livro. Eu vou ler algumas partes, a gente vai conversar. E o meu intuito aqui é apenas abençoar a sua vida e compartilhar tudo que o Senhor tem falado comigo, todo o conhecimento que eu tenho aprendido, eu quero compartilhar com você com muito amor. Ainda lembro bem a dor que senti quando eu ouvi as palavras: eu não amo mais você, acabou. O dia escureceu, o chão sumiu dos meus pés. E o pesadelo que duraria alguns meses começou. E foi nesse momento que eu percebi que as pessoas ao meu redor não podiam me ajudar. Não podiam reverter aquela situação. Só tinha uma pessoa que eu poderia contar: Deus. E foi a Ele que eu recorri, lembrando da sua palavra que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Como é difícil dar essa ordem ao nosso coração quando o dia ruim chega. Mas deixa eu te contar uma verdade. O desespero não vai resolver o seu problema, mas pode atrapalhar muito o seu processo de cura. Sem fé, nada podemos fazer. Então, acalma o teu coração. É apenas uma tempestade, vai passar. E eu coloquei um versículo aqui, que eu falava muito. Porque estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, versículo 5. Gente, quando algo inesperado acontece na nossa vida, seja um divórcio, a morte de um parente que a gente gosta muito, uma demissão, o diagnóstico de uma doença, quando aquela realidade que parecia tão sólida, ela se desfaz diante dos seus olhos e você se vê precisando recomeçar, é como se você fosse recomeçar do zero, mas é pior do que recomeçar do zero. Na verdade, é pior do que começar do zero. Quando você vai começar um projeto do zero, quando você vai construir em um terreno que nunca foi construído, tá tudo ok. É só levantar o alicerce, as paredes e ir construindo. Mas reconstruir, recomeçar, envolve um grande desafio. E nesse momento que a gente toma um susto de uma notícia inesperada, indesejada, o desespero bate a porta. Muitas vezes esse desespero que é dentro, ele encontra um ambiente conflituoso do lado de fora. Pessoas, disse-me-disse, como eu coloquei aqui, fofoca, culpa. Não, se, aí vem todos os sis. Os sis que matam a gente. Se eu não tivesse feito isso, se tivesse acontecido tal coisa, se não tivesse saído naquele horário, se eu não tivesse mudado de cidade. Sis que não adiantam de nada. E o desespero que não vai te ajudar a recomeçar.
Então, nesse momento, né, eu coloquei aqui: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isso falou muito ao meu coração naquele momento de desespero. Eu queria ligar para todo mundo pedindo ajuda, fala com ele, conversa com ele, tentando reverter aquela situação na força do meu braço. E aquela dor que me consumia, porque nada convencia, nenhum argumento que eu usei convenceu o outro de rever a sua decisão. E se eu tivesse convencido, poderia ser momentaneamente, mas depois iria surgir uma outra situação, ou depois a outra pessoa podia pensar: não é isso que eu quero, e voltar, e aquela ferida ia abrir novamente. Uma coisa eu aprendi na minha vida: pessoas fazem escolhas. E não adianta você querer manipular. Você pode até conseguir êxito por algum momento, uma pequena vitória. Mas ninguém muda ninguém. Se alguém decide algo, é porque existe algo no coração que motivou a essa decisão. E essa mudança de decisão, ela só acontece de dentro para fora. Essa pessoa, ela só vai mudar se ela decidir querer. Mas isso é de dentro para fora. Não manipula as pessoas. Aquieta o seu coração. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, eu aquietei, eu entendi que não adiantava recorrer às pessoas, eu entendi que ninguém podia me ajudar. Só Deus podia me ajudar. Como? Me dando a instrução de como eu tinha que agir naquele momento. E para você ouvir a voz de Deus, no momento de desespero, é praticamente impossível. Porque o seu coração, ele está aflito. E por mais que o Senhor Jesus esteja do seu lado, você não consegue ouvir. Porque na sua mente só tem uma solução, aquela que você quer. No momento que você aquieta, que você reconhece que Ele é Deus, que Ele está cuidando de você, o seu coração se acalma. Você pode começar a ouvir a voz de Deus. Ver que existem inúmeras possibilidades. Então, esse primeiro capítulo ele fala sobre isso, quando tudo desaba. E aí eu coloco aqui uma partezinha, né, de reflexão, porque quando, no caso aqui foi o meu casamento, né? Quando o casamento da gente termina e de uma forma inesperada, né? Eu não estava preparada para aquilo, não tinha nenhum problema grave, a gente estava grávido do primeiro filho, financeiramente tudo ok, não existia traição, não existia nenhum problema sério, né, que eu pudesse enxergar. E quando um relacionamento termina, seja por divórcio, seja por morte ou qualquer outro motivo, aquela pessoa que foi pega de surpresa e que ainda ama, ela tende a lembrar apenas dos momentos bons vividos. E ela tende a maximizar aquele relacionamento. O outro só vai lembrar dos negativos. E o que foi surpreendido, a tendência é lembrar apenas do positivo e ficar ali preso. E não consegue enxergar a realidade. E uma parte que eu fiz com muito carinho foi os conselhos, né? Os conselhos que eu coloquei aqui, que foram os conselhos que eu dei para mim mesmo. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Então eu coloco aqui, ó: afaste-se dos fofoqueiros. Saber sobre o seu ex só vai aumentar a sua dor, que já é grande. Não queira saber notícias dele, não fique ligado nesse assunto. Dá um tempo para o seu cérebro esquecer. Dá um tempo para você se recompor, se recuperar. A segunda, ó: guarde todas as fotos e tudo que lhe traz lembranças do passado. Troque o nome do ex da lista telefônica. Você precisa de um tempo para se curar. Então eu falei para todos os meus amigos. Algumas pessoas tinham contato com ele e vinham me contar coisas. Eu falei: não me fala. Eu não quero ouvir. Por dentro você quer saber. Mas você tem que tomar uma decisão racional, usando o cérebro que Deus te deu, a inteligência. Eu me distanciei, eu mudei o nome dele já para não... Porque quando eu vi o nome, dava aquela coisa no coração, aquele aperto. Gente, hoje é até engraçado falar disso, mas na época era isso. Era muito dolorido. Então, se afaste das lembranças. Eu excluí todas as fotos
E as que eu tinha no meu computador eu guardei numa pasta para quando eu estivesse bem, eu poder saber se eu ia realmente excluir de vez ou não. Hoje, acaba que naquele Google Fotos, né, às vezes aparece, mas meu coração já tá curado, não tem mais nada, aquilo não faz nenhum sentido pra mim, né? Então, de boa. Mas no momento que você tá passando pela dor, você tem que se ajudar, contribuir um pouco pra sua cura, pra sua melhora. Outro conselho: passe o máximo de tempo lendo a palavra de Deus, louvando, ouvindo pregações e conversas com pessoas positivas. Por quê? Porque os pensamentos negativos vão vir a todo instante. A sua mente ela vai ser bombardeada de pensamentos ruins. Será que está fazendo isso? Será que está fazendo aquilo? O que vai acontecer? Isso tudo é muito doentio. Então eu ocupava grande parte do meu tempo com pregações. Era isso que me sustentava. Tinha pregações que eu ouvia quase todos os dias. E tinham pregadores especiais, assim, que me edificaram muito, fortaleceram muito a minha fé. Então foi uma imersão, foi um momento de muito aprendizado. De muita dor, sim, mas de um aprendizado exponencial. Veja, de toda situação, mesmo que ela seja ruim, a gente pode tirar algo bom. Então, passe o máximo de tempo lendo a palavra de Deus. O louvor, ele ajuda a aliviar tensões, faz bem para o seu cérebro. É um momento de conexão, onde você está mais sensível à voz de Deus. A música, ela traz isso. Não é à toa que o louvor era muito usado até como uma arma de guerra. Louvor e adoração. Paulo e Silas na prisão, meia-noite, adorando a Deus. A prisão é um lugar bom? Eles estavam sendo bem tratados? Não, eles estavam na dor, mas eles estavam adorando a Deus. A adoração a Deus gera milagres. Mas não é milagre de mudar o outro. É o milagre de mudar você. É o milagre de se descobrir em Deus. É o milagre de fortalecer a sua fé no seu Abba, no seu Pai que te ama. E saiba que tudo está cooperando para o seu bem. Toda situação, por mais difícil, quando a gente passa com Jesus, isso vai cooperar para o nosso bem. Eu posso falar para vocês, eu fui no subsolo do fundo do poço. Mas com a mesma profundidade que eu desci, eu subi. E hoje eu sou muito, muito mais feliz do que eu era nessa época que eu vivi isso. Corte tudo que não te edifica, isso te deixará mais forte. Não assistia televisão, não falava da vida de ninguém, não conversava. Isso é uma prática que até hoje, né, isso daí perdeu. Eu não gosto de saber nada da vida dos outros. Eu gosto, se você quiser conversar comigo, a gente vai conversar sobre Jesus, a gente vai conversar sobre ideias. Eu quero descobrir como você superou as suas dificuldades, mas a vida do outro não me interessa. Pratique uma atividade física, cuide do seu corpo, do seu espírito. O nosso corpo, ele tem esse poder de se autocurar. Deus nos fez assim, com um sistema imunológico maravilhoso, com hormônios que são liberados, inclusive na atividade física. Então, pratique atividade física. Ideal, se você não tiver nenhum problema de coração, nem na articulação, é que seja de uma atividade de alto impacto. Uma atividade que realmente venha cansar você e liberar toda essa farmácia que já tem dentro de você e que te faz tão bem. Faça o que tem que ser feito mesmo sem vontade. Muitas vezes a gente acaba ficando deprê, tinha dias que eu não queria levantar da cama. E minha mãe me ajudou alguns dias nessa fase inicial a levantar. E é a fase inicial que é mais difícil. Você vencendo esse primeiro, segundo, terceiro mês, depois você vai chorar, mas vai ser mais fácil, vai se tornando mais fácil a cada dia, se você fizer a coisa certa. Se você fizer as escolhas certas, o tempo vai correr a seu favor. E respire fundo e lentamente quando estiver angustiado. Não vai pegar o celular para ligar para ninguém, não vai mandar mensagens. Por que você fez isso comigo? Não. Quando você estiver muito angustiado, dobra seus joelhos, fala para o Senhor, respira. Deus é o meu auxílio. Deus é o meu refúgio. Tudo está cooperando para o meu bem. Eu não vou temer. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E ali você vai falando, vai falando, vai falando. Vai meditando na palavra. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre como você combater os pensamentos negativos, que é exatamente isso, falando o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como se fosse uma poupança que a gente tem e a gente não usa muitas vezes. Tudo de melhor está na palavra. A melhor terapia psicológica está na palavra. Mas muitos cristãos não usam, até conhecem, mas não usam. Use, responda a todos os pensamentos negativos com a palavra de Deus. E você vai ver se sua vida não vai mudar. E aqui, eu sempre gosto de deixar um lugarzinho para a pessoa escrever, porque é bom desabafar, é bom escrever, né? A escrita também é uma terapia. Então, no meu livro, eu pensei nisso. Quase todos os capítulos eu deixei um espaço e eu deixo também uma música, né? A sugestão de uma música. Aqui é a música Eu Cuido de Ti, da Amanda Vanessa, que me acalmava muito. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Não sei se eu vou deixar essa parte, vou pensar ainda. Mas é isso. E também eu deixo uma sugestão de música e termino com um versículo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Então, esse livro está recheado de palavras positivas, das promessas de Deus. Eu vou colocando todos os textos que foram importantes para mim. E o intuito de fazer esse livro foi só abençoar a sua vida. E eu vou deixar aqui na descrição o link, se você quiser adquirir esse livro com desconto das pessoas que me seguem. Eu vou deixar o cupom de desconto e o link para você comprar esse livro. Ele vai chegar na sua casa com frete grátis. Além de já estar te dando desconto, eu ainda vou pagar o frete para você, tá bom? Amo muito vocês, que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração e que seja qual for a área da sua vida que você precisa recomeçar, que você receba essa instrução, esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria que vem do alto para recomeçar, porque é possível recomeçar e tudo fica muito melhor depois de um recomeço. Pode ter certeza disso. Beijo, fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não acredito que você não se inscreveu ainda no canal. Se inscreve, ativa o sininho, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a receber, a primeira a receber. E se você tiver alguém que precise ouvir essa palavra, né, de recomeço, envia esse vídeo para ela. Clica aqui em compartilhar e envia esse vídeo. Me ajuda nesse ministério. Amo muito vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo.